Uma ótima tarde a todos os amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje estamos gravando a leitura bíblica à tarde, mas já postamos a oração da manhã. Se você já é inscrito, você já recebeu aí no seu celular. Hoje não foi possível, a gente está gravando na madrugada, porque deu um probleminha no celular, mas não vamos deixar de ler, amém? E se não der para a gente postar toda a leitura em um vídeo, a gente divide, mas nós vamos postar em nome de Jesus, pode ter certeza. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 41 e Mateus capítulo 16. De madrugada lemos o Salmo 18 e já fizemos a oração baseado nesse Salmo de Davi, um salmo muito lindo, Salmo 18. Daqui a pouco você já vai poder estar aí ouvindo mais uma porção da palavra do Senhor, diretamente do coração de Deus para o teu coração. Vamos lá. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E paravam junto às outras vacas, na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que eu interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que, em meu sonho,
estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que, de um mesmo pé, subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Bem grande esse capítulo. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará
todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda aquela terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Leiamos de novo, versículo 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, ou seja, nada se perdia. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amados do Senhor Jesus, esse capítulo 41, ele tem 57 versículos. É por isso que vai ter um outro vídeo daqui a pouco, só de Mateus capítulo 16. Por quê? Porque o vídeo fica muito extenso, né? Fica difícil para a gente conseguir gravar de uma vez. É um capítulo assim, com tantos versículos, mas que dispensa comentários. Até aqui, mais de 10 anos, José sofreu ali naquela terra. Injustiçado, injuriado, preso por algo que ele não cometera. Mas aqui, né, ele primeiro interpreta os sonhos do padeiro moro, o padeiro-chefe, e o copeiro-chefe também. Só que quando ele fala para o copeiro-chefe que ele vai ser restituído no seu cargo, ele pede: olha, não se esquece de mim, não se esqueça.
Fala, intercede por mim a Faraó, porque eu fui vendido, fui lançado fora da minha terra e aqui eu estou pagando por algo que eu não fiz. E aquele copeiro, infelizmente, se esqueceu de José. Amados, quantos têm se esquecido de você? Têm se esquecido de nós? Ainda que tenhamos feito muitas coisas boas, mas de repente, por uma coisa mínima assim, alguém já não quer mais a nossa amizade, já nos rejeita, não é verdade? Mas tal qual José, o Senhor tem obras maravilhosas para fazer, para realizar através da tua vida, amados. Se tão somente você crer, tudo é possível ao que crê. Aqui já começa toda a restituição para José. Ele é chamado por Faraó para responder, para interpretar esses dois sonhos, que no final era o mesmo sonho, né? Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Quando ele fala, ele confirma. Mostrou as 7 vacas gordas e também as 7 espigas gordas. E no mesmo sonho, o mesmo desfecho, como acabamos de ler. E José interpreta os sonhos e mostra que é o mesmo sonho. E aqui tudo se cumpriu na vida de José. Já está metade do caminho andado, vamos dizer assim, né? Que agora no capítulo 42, nós vamos ler amanhã em nome de Jesus, os irmãos de José descem ao Egito. Deus é Deus de tamanho poder, amados, e ele não é Deus de confusão. O que ele fala, ele cumpre na íntegra. Se ele te prometeu algo, espera o tempo dele. José era apenas um adolescente. A Bíblia não diz o número exato de anos que ele tinha vivido até ser vendido. O certo é que aqui ele já tinha 30 anos e lá ele só era um adolescente. Então, a bênção de Deus na nossa vida, às vezes demora muito mais do que nós estamos esperando. Mas se ele prometeu, se foi Deus quem prometeu, pode esperar que vai cumprir-se na sua vida da forma que ele prometeu. Amém? Em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos postando Mateus capítulo 16. Deus te abençoe.